Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos fazendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem Discernir os sinais do tempo, que segue narrada exclusivamente no Evangelho de Lucas. E faremos uma leitura e um aprofundamento. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Lucas, capítulo 12, versículo de 54 a 59. Dizia ainda às multidões: Quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: vem chuva. E assim acontece. E quando sopra o vento do sul, dizeis: fará calor. E isso sucede. Hipócritas, sabeis discernir o aspecto da terra e do céu. E por que não discernis o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Com efeito, enquanto te diriges com teu adversário em busca do magistrado, esforça-te por entrar em acordo com ele no caminho, para que não te arraste perante o juiz te entregue ao executor e o executor te ponha na prisão. Eu te digo, não sairás de lá antes de pagares o último centavo. Então, essa é a narrativa exclusiva de Lucas sobre discernir os sinais dos tempos. Agora vamos fazer uma reflexão sobre o que a mensagem do Evangelho está nos trazendo. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião, seu entendimento sobre essa passagem, sobre o nosso estudo aqui. Compartilha para que mais um irmão, uma irmã também possa fazer parte desse estudo. E também deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, Lucas, ele está trazendo aqui como centro da narrativa do seu evangelho a avaliação do tempo, né? O discernimento do tempo. E aqui o Senhor, ele faz um diálogo ali, não é, com a multidão sobre a nossa capacidade de interpretar o tempo, né? Porque com o hábito de vivência aqui nesse mundo, né, com a cultura, sobretudo dos mais antigos, a gente consegue saber, né, quando vai vir uma chuva ou quando vai fazer calor, não é? Quando vai fazer frio. Então a gente já vai é, acostumando, né, o nosso olhar para fazer essa interpretação, assim como naquele tempo de Jesus. Só que aí Jesus, ele faz uma cobrança, porque a mesma capacidade que nós temos de avaliar o tempo das coisas, né, do tipo, das estações, nós não temos para avaliar o tempo de Deus, né? Primeiramente, o tempo de Deus narrado aqui no Evangelho, ou seja, Jesus, ele chegava naquele tempo para cumprir as Escrituras. Jesus era o Messias esperado, né? Profetizado durante toda a Escritura. E é exatamente quando o Messias tão esperado chega, as pessoas não conseguem reconhecer o seu ministério, né? Jesus, ele não é acolhido, ele não é reconhecido como o Messias esperado nas Escrituras. E no tempo de hoje, né, no nosso tempo, nós também temos que saber discernir a presença de Deus em nosso meio.
né? Não só do Jesus presente, né? Mas do tempo espiritual de Deus na nossa vida, né? Muitas coisas vão acontecendo, assim como Jesus foi profetizado na Escritura, havia o quê? Uma expectativa da chegada de Jesus. E hoje, qual é a nossa capacidade de compreender o tempo de Deus aqui na Terra? Quantas e quantas vezes que a gente pede a Deus e Deus já te ofereceu aquilo que você pediu, mas você não consegue perceber porque não veio do jeito que você pediu. Mas Deus mandou do jeito que você precisava, da forma que aquilo te ajudaria mais, que abriria os seus olhos para você entender outras coisas além do seu, da sua compreensão, né? Então Jesus, ele traz aqui nessa mensagem a importância da mesma capacidade que nós temos para de previsão, né, do tempo, que a gente também perceba o tempo de Deus, né? Não só o tempo físico das coisas acontecendo, mas o tempo espiritual. E aqui também, Jesus ele coloca um outro componente aqui no final, que também precisa de uma interpretação para além da primeira parte do texto, né? Porque na primeira parte do texto, Jesus ele fala da interpretação do tempo de Deus. E aqui no final, ele coloca um componente diferenciado que é sobre, e é bastante, é, é necessário um esforço maior aqui para interpretar, né? Quando ele fala aqui, né? em- com efeito, enquanto te diriges com teu adversário em busca do magistrado, esforça-se por entrar de acordo com ele no caminho, para que não te arraste perante o juiz, e o juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. O que Jesus está querendo nos dizer aqui? Veja, essa passagem ainda tem a ver com o tempo. Nós temos um tempo nesse mundo, né? Então, qual que é a interpretação aqui? Se você tem um adversário, né, alguém que você não perdoou aqui nesse mundo, quando você está se dirigindo com ele, aqui Jesus está falando da vida, né? Enquanto te diriges com teu adversário, ou seja, enquanto vocês estão aqui no campo material, né? E quem é o magistrado, né? Aqui ele está falando daquele que vai julgar as nossas ações. Em busca, por quê? Porque nós vivemos nesse mundo em busca da vida eterna. E aqui Jesus fala: se esforça por entrar em acordo com ele no caminho, ou seja, no caminho da vida. E o que é o acordo? É o perdão, é a harmonia com o teu próximo, né? Para que isso não te arraste ao juiz e te entregue ao executor. Porque depois que você parte do mundo, desse mundo material, no mundo espiritual, já passou. O mundo espiritual já é o período do julgamento. Então, tudo aquilo que você precisa conciliar no caminho deste mundo que nós vivemos. Porque quando chegar no mundo espiritual, você já está no estágio de julgamento. E o que é a prisão aqui? É a condenação, né? É o destino daqueles que não vão é, fazer parte, né, da ceia do Senhor, né? É aqueles que não vão ver a face de Deus, que não vão ter a vida eterna prometida por Jesus nos evangelhos. Amém? Então é preciso estar muito atento aqui nesse mundo para que todas as discórdias e divergências sejam resolvidas nesse campo material, para que você não perca a oportunidade da salvação. Amém? Então, trazendo para a nossa vida hoje, muita atenção no tempo de Deus. O tempo de Deus, perceba como ele se manifesta aqui nesse mundo, de modo que você não se distraia, que você tenha foco na sua missão aqui nesse mundo e que sempre se concilie com o teu próximo. Naquilo que depender de você, sempre se esforce
para que haja harmonia entre o teu próximo. Amém? Muita paz, muita luz no seu caminho. Que Deus edifique a tua casa e teus projetos. Amém? Abraço.